Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui. Essa stream ela foi aberta para mostrar para vocês basicamente a minha expectativa sobre o preço da XGRP, o que de fato pode acontecer se tudo continuar do jeito que está, se não tiver nenhuma complicação com o projeto que ela tem com o processo que ela tem na SEC, certo? Se ela tiver algum processo, se ela tem o processo que ela tem na SEC, se tiver alguma complicação, as coisas podem ficar feias, certo? A XGLP nesse momento é uma criptomoeda que tem fundamentos muito bons. Desculpa pelo eco, é que foi basicamente eu tinha uma coluna ligada e o microfone estava ligado ao mesmo tempo. Então já viram o que acontece. Esse processo na SEC, enquanto ele não for de fato resolvido, as coisas a qualquer momento podem ficar feias para a XGLP. Os fundamentos são muito bons. É uma criptomoeda com um bom fundamento que quer resolver um problema que de fato incomoda muita gente, incomoda muitas instituições. Ela tem concorrentes nesse setor, mas a Ripple Labs é uma das empresas com maior, entendeu? Ela tem maior experiência, maior infraestrutura para de fato conseguir eh, atender a demanda atual. Mas, infelizmente, a SEC foi lá e processou a Ripple por emissão de títulos, né? Emitiu títulos, segundo a SEC, a acusação da SEC é que a Ripple emitiu títulos simplesmente sem regulação. E isso, se for provado, pode ser o fim da Ripple, entendeu? Se a SEC ganhar esse processo, pode ser o fim da Ripple. A SEC do Japão disse que a Ripple tem razão. A SEC do Japão disse simplesmente que a XRP não tem que, de fato, ser regulada porque não é como é que se diz? Existem os valores imobiliários, né? A SEC do Japão defende que a Ripple é um criptoativo também, então ela não tem que ser regulada. É algo bom, certo? É algo bom. Nós temos também Elon Musk que postou há um tempo atrás na sua carteira que a Ripple, ele comprou Ripple, né? Ele também comprou Ripple, fez o preço também oscilar. Nós temos o pump que aconteceu nessa cripto, que foi basicamente esse movimento de alta, foi um pump, né? Um grupo de pessoas se reuniu para fazer o preço da cripto subir, mas depois dessa subida ele despencou e depois disso nós temos vindo a constatar uma consolidação, nós constatamos uma consolidação do preço nessa região aqui, tá bom? Essa região aqui de preço foi uma consolidação. Depois disso, o preço simplesmente entrou nessa tendência linda de alta que eu, segundo a minha estratégia de investimentos, para quem não sabe, eu só utilizo análise técnica, mas eu gosto muito também de quando o investimento ele tem bons fundamentos. Eu fiz essa análise para o pessoal aqui do YouTube porque eu deixei claro, tá bom? Para não dizer que eu sou, sei lá, que eu sou mau caráter, eu deixei claro para o pessoal que eu não investiria na XLP enquanto esse ativo não resolver os problemas que tem na SEC. Deixei isso muito claro para o pessoal. Mas o pessoal continua a pedir uma análise e eu fiz a análise. Se eles pediam, eles estavam a pedir, eu fui lá e fiz a análise. E segundo a análise que eu fiz, o ponto de entrada era 61 de FIBO e exatamente nesse ponto onde eu coloquei a minha FIBO nesse momento, onde vocês podem ver aqui é o preço de entrada, tá bom? Que eu até coloquei aqui. O stop para o pessoal, eu recomendei esse stop, mas para todo o pessoal lá do Telegram, eu também disse, olha só, isso que eu estou fazendo, eu não estou recomendando nem compra nem venda. Eu só estou mostrando para vocês como invisto. Cada um é responsável pelo seu capital. Eu não estou passando nenhuma cal para ninguém, tá bom? Eu estou mostrando para vocês caso eu fosse investir o que eu faria. Se vocês vão entrar, é por vossa conta e risco. Eu deixei isso bem claro. Até porque eu não sou analista, tá bom? Eu deixei isso bem claro para o pessoal. Inclusive para vocês que estão na live nesse momento. Espero que também tenha ficado claro a partir desse momento. Na descrição da live vocês podem ver lá que tem uma isenção de responsabilidade. Esse foi o ponto de entrada, onde eu deixei, que eu deixei para o pessoal, foi o preço de entrada. O pessoal que pegou, na minha opinião, já devia ter colocado no 0 a 0, já devia ter colocado no break-even. Como vocês podem ver o comentário aí do lado da live, deixei bem claro para o pessoal, olha só, se eu tivesse pego essa entrada, sei que algumas pessoas pegaram, eu não, já expliquei por que várias vezes, por causa do processo da SEC e tal. Já está na hora de colocar no break-even e deixar o alvo lá em R$ 4,92, tá bom? Deixa o alvo lá quieto. Em algum momento, como por exemplo, se chegar nesse topo novamente, seria uma região interessante para fechar uma parcial nesse topo aqui, tá bom? Nesse preço, olha só, vou colocar o preço na tela. Vou colocar o preço na tela porque eu sei que tem muita gente que simplesmente não vai conseguir entender depois, o pessoal que pode entrar depois na live e não entender muito bem. Eu vou colocar o preço na tela, deixa eu só pegar aqui a ferramenta de texto, colocar stop não, isso aí é o break even.
Aqui vem não. Fechamento de parcial, né? Fechar ah, parcial em 3,47, R$ 3,47 basicamente é o preço que eu fecharia minha parcial. Por quê? Porque é o topo anterior, sobretudo. Bom, sobretudo porque é um topo anterior, entendeu? É um topo anterior e é interessante fechar uma parcial lá porque o preço pode bater lá. Como é uma resistência também forte, o preço pode simplesmente bater nesse ponto e devolver tudo, ou devolver uma grande parte. E eu sei que tem muita gente que não suporta, inclusive eu mesmo, eu tenho isso comigo. Daily Previous High, vocês conseguem ver aqui, ó, DPH, Daily Previous High, o topo anterior do dia. Então, se o preço tocar nesse topo anterior, provavelmente ele pode formar uma resistência e voltar para a LTA, né? Tendo em conta que a operação já está no break-even, tendo em conta que esse processo da SEC e tudo mais, tem que ter atenção redobrada nesse ativo. Então, eu sugiro, né? Ou melhor, o que eu faria é isso, o que eu faria. Eu colocar, fecharia uma parcela em 13,47. Ah, o alvo é em 4,92, alvo bem definido, com menos 27 de Fibonacci, da onda maior, dessa onda aqui, dessa expansão maior, tá bom? Essa região aqui já se provou ser uma região interessante de resistência, até só agora que eu notei, porque eu estava pensando que o preço poderia chegar aqui e devolver, mas ele já devolveu antes. Vocês conseguem ver aqui? Ele já devolveu antes. Essa região já foi forte o suficiente para fazer o preço cair de novo. E o preço chegou aqui, olha só, voltou a cair, veio buscar de novo a LTA. Então, pode ser que depois de tocar uma terceira vez, rompa a LTA e volte a cair. Entendeu? Então, esse preço para mim é interessante para fechar uma parcial, fechar pelo menos 50% da operação. Bom, pessoal, sem muito mais a dizer por agora, eu vou continuar a deixar a música de fundo a rolar. E depois eu vou voltar aqui, né, daqui a um tempo, acho que provavelmente às 18 horas e 10 minutos de Portugal, eu vou voltar, né, que daí dá mais ou menos aí no Brasil, acho que nesse momento são que 15 horas, 15, 16, 17. No Brasil deve ser 14 horas, hora de Brasília, né? Deve ser isso. Então, às 15h10 provavelmente eu vá. 15h10 não, vamos botar 15h20 que para mim fica mais show. Às 15h20 a música de fundo vai continuar rolando. Às 15h20 eu vou voltar aqui e vou falar um pouco mais com vocês sobre esse ativo. E a live vai ser dirigida dessa forma. Vou falar, vou deixar a música de fundo rolar umas vezes, vou voltar, vou falar, vou deixar a música de fundo rolar. Porque, enfim, eu deixei essa live rolando para vocês que estão aqui do canal, que estão lá do grupo do Telegram. Inclusive, se você ainda não faz parte, link aqui embaixo na descrição. 100% gratuito, é só clicar e fazer parte, certo? Se você ainda não tem conta na Binance, não tem uma plataforma boa para investir em criptoativos, link aqui no comentário fixado e também aqui embaixo na descrição, que é o meu link de afiliado. Inclusive, é bom deixar isso claro, é o meu link de afiliado. E se você entrar por esse link, isso também vai estar ajudando aqui o canal de alguma forma. E é isso, pessoal. Bora pra cima. Vou deixar a música de fundo rolar. Se inscreve no canal, deixa o like. E daqui a pouco tempo, tá bom? Daqui a uns minutinhos eu volto para continuar essa live. Bora.
um inscrito, não sei, alguém comentou aí sobre uma possível manipulação de preço, né? Uma notícia nova da XGRP e eu simplesmente pesquisei um pouquinho, não demorou muito e eu encontrei essa aqui no site Cointelegraph, certo? Não sei, alguém comentou aí sobre. E de fato, mais uma vez, desculpa pelo eco, eu tinha o áudio ligado aqui, a saída de áudio estava ligada enquanto eu falava. Enfim, vendas de XGRP foram manipuladas, diz a alegação judicial alterada. SEC alega que os executivos da Ripple enganaram os investidores e manipularam o preço da moeda, criando um vácuo de informações. Eu ainda não li a notícia, tá bom? Também estou conferindo agora ao vivo com vocês. Ainda não li, não tenho nenhuma opinião formada nem nada do tipo quanto a isso. Só estou lendo agora ao vivo com vocês. Quando eu terminar aqui, vou colocar o link da notícia também aí no chat. E quem sabe vocês também podem ter acesso e tirar as vossas próprias conclusões, tá bom? Mas bora continuar aqui. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, alegou que os executivos da Ripple Labs, Bradley, cara, esse nome aí nem vou ler, e Christian Larsen manipularam o preço da XRP, aumentando ou diminuindo as vendas de moedas dependendo das condições de mercado. Em uma queixa apresentada 18 de fevereiro, olha só, essa queixa foi, cara, olha, eu já tinha minha opinião formada quanto a Ripple. Eu tenho opinião que o primeiro processo da SEC, enquanto não fosse resolvido, eu não colocaria dinheiro. E agora está aqui mais uma queixa, foi apresentada dia 18 de fevereiro, né? E, cara, deixa eu só ver aqui quando é que essa porque segundo o que eu pesquisei no Google, né? No Google Notícias, isso aqui foi uma notícia que saiu hoje, mas deixa eu ver aqui a fonte do próprio site. Olha só, 19 de fevereiro de 2021. É uma notícia que saiu ontem, tá bom? E o Google se calhar indexou hoje. Tava lá 1 hora, né? E uma queixa apresentada dia 18 de fevereiro, o Querelante, né? O querelante, a Comissão de Valores de Imobiliários dos Estados Unidos, reiterou sua posição que a Ripple Labs, Christian Larsen e Brad não sei lá quem violaram as leis de valores imobiliários com a venda de moedas XGRP a partir de 2013. Isso aqui deve ser alguém que disse, né? Tanto é que está entre aspas. De pelo menos 2013, deve ser a SEC que falou isso, né? Foi um pronunciamento da SEC. De pelo menos 2013 até o presente, os réus venderam mais de 16 bilhões de unidades em título de ativo digital chamado XGRP, em troca de dinheiro ou outra contraprecipitação no valor de mais de 1,8 bilhões de dólares. Dólares americanos, para financiar as operações da Ripple e enriquecer Larsen e Garlinghouse, sei lá. A reclamação, então, basicamente, eles estão dizendo que a Ripple Labs, ou melhor, os executivos da Ripple Labs, né, que a Ripple Labs é a empresa responsável pela Ripple, tá bom? Responsável pela XGRP, responsável pelo token XGRP, isso tem que estar claro, tá bom? A Ripple Labs é a empresa responsável pelo token XGRP, o token Ripple, tá bom? Ripple Labs, nome da empresa, e XGRP, Ripple, o nome do token, tá bom? Isso aqui também há uma continuação ainda. A reclamação afirma que a Ripple recebeu aconselhamento jurídico já em 2012 de que sua moeda poderia representar uma oferta de títulos e ela optou por ignorá-la. De uma perspectiva financeira, observa a reclamação, a estratégia funcionou, né? E com Ripple chegando a arrecadar pelo menos 1,8 bilhões de dólares norte-americanos. Ou seja, o departamento jurídico da Ripple aconselhou os executivos da empresa a pararem com isso, que poderia ser que a sua moeda poderia representar uma oferta de títulos públicos, tendo em conta que eles estavam vendendo o XRP, e a empresa simplesmente não deu muita importância, digamos, né? E continuou, tá aqui. E ela optou por ignorá-la. De uma perspectiva financeira, observa a reclamação. A estratégia funcionou, com a Ripple chegando a arrecadar pelo menos 1,8 trilhões, 1,8 bilhões de dólares norte-americanos nos anos seguintes. O processo alega que Larsen e Garlinghouse lucraram cerca de 600 milhões de dólares com as vendas
não registradas de XGRP. A SEC observa que essas vendas ocorreram enquanto Garling House afirmava repetidamente que usava por muito tempo em XGRP, sugerindo que estava, né? Garling House afirmava repetidamente que estava por muito tempo em XGRP, sugerindo que os investidores estavam sendo enganados enquanto Garling House e Larsen lucravam, sacavam seus lucros, ou seja, eles faziam com que o preço subia e enquanto o preço estava subindo, eles estavam vendendo a sua parte. Isso faz parte do mercado, né? Para quem quer comprar, se uma pessoa quer comprar, alguém tem que estar vendendo. Então eles estavam vendendo e tinha um grupo de investidores comprando. A Ripple criou um vácuo de informações, de forma que a Ripple e os dois insiders com maior controle sobre ele, Larsen e Garlinghouse, pudessem vender XGP em seu mercado, que possuía apenas informações que os réus escolheram compartilhar, ou seja, eles não compartilhavam todas as informações sobre o ativo, né, com os investidores. A reclamação descreve em 2015 em que os dos market makers da Ripple, em que a reclamação descreve um caso em que um caso em 2015 em que um dos market makers da Ripple, também pago em XRP, suspendeu temporariamente as vendas das participações de Garlinghouse e Larsen em XRP porque o preço da moeda estava caindo. De acordo com o processo, Larsen instruiu o market maker manter as vendas pausadas por um tempo e esperar, cara, isso aqui, uma batata quente que cara, XLP, não sei, se ainda tem a esperança, ela diminuiu muito com isso aqui. Se ainda havia esperança para XLP, com essa notícia aí que saiu, a esperança diminuiu em muito mesmo, entendeu? Diminuiu em muito, porque, pô, a coisa já estava feia. A SEC processar uma empresa não acontece todo momento, entendeu? Não é algo, mesmo se acontecer todo momento, não é algo bom, entendeu? Não é algo bom. Imagina a CVM, sei lá, vai lá e processa o Itaú. Não é bom isso, entendeu? Não é bom para a reputação da empresa. Não é bom para a governança, não é bom em nenhum ponto. E a SEC agora tem duas queixas contra a Ripple. Duas. Era uma que já era grave. E agora vai outra contra os executivos da Ripple. É chato. Vou pular aqui um pouco. Ah, como muitos de vocês viram, a SEC apresentou uma reclamação retificada hoje. A única reclamação retificada hoje. A única reclamação legal permanece. Certas distribuições de XGP constituem um contrato de investimento em primeiro lugar. Depois de esperar anos para trazer sua queixa, a SEC precisou tentar consertar decepcionantemente. Exato. É isso que eu tinha em mente mesmo, que alguém da Ripple é que falou isso, e tá aqui em cima, né? Como eu pulei um pouco a notícia, eu não consegui, não consegui introduzir no contexto. Mas vamos ler aqui de cima de novo. A SEC observa que a assimetria de informação criada pelos réus ainda existe, permitindo-lhes continuar vendendo. Cara, se eles ainda estão vendendo XGRP, isso é. Cara, nem tenho o que dizer, pô. Isso é uma pena ver um projeto com tão bons fundamentos indo ladeira abaixo. É uma pena. Isso, se calhar, deve-se também lá no gráfico. Isso se mostrou hoje. Depois eu vou mostrar lá no gráfico para vocês. Ah, criado pelos réus, existe permitindo-lhes continuar vendendo o XGRP com um risco substancial para os investidores. Stuart conselheiro-geral da Ripple, disse que ficou desapontado com a tentativa tardia da SEC de mover uma ação contra a Ripple Labs após anos de inatividade. Em 18 de fevereiro, Alderhot disse que a última reclamação apresentada não levantou nada de novo, reiterando apenas que uma questão legal ainda precisava ser resolvida. E ele, né, ele tweetou que, como muitos de vocês viram, a SEC apresentou uma reclamação retificada hoje. A única reclamação legal permanece. Certas distribuições de XGP constituem um contrato de investimento? Em primeiro lugar, depois de esperar anos para fazer sua queixa, a SEC precisou tentar consertar decepcionantemente. Deixa eu só ver o tweet desse cara aqui. Será que o tweet ainda tá rodando? Não sei. Bom, não vou fazer isso porque também não quero expor meu Twitter pessoal aqui também não. Mas enfim,
A questão é, eu vou pegar o link, olha só, eu vou postar, eu vou colocar esse link aí no chat para vocês, tá bom? Vou colocar o link aí no chat para a galera que quiser ter acesso. Eu acho que já tá no chat aí o link pro pessoal. E deixa-me também tentar ver aqui se há alguma outra notícia. A análise, isso aí é Cointelegraph também, coluna do Rio Ethereum, ensaia alta, XGDP destaque para... Ok. Deixa-me tentar voltar aqui também para mostrar para vocês no gráfico o que de fato aconteceu, né? O que de fato aconteceu no gráfico. Deixa eu tentar mudar aqui algumas configurações para... Ok, Binance. Ok, acho que vocês estão vendo a Binance agora, né? Estão vendo a Binance, certo? Eh, Deixa eu tentar ver aqui se depois isso atualiza para Binance ou nem por isso. Acho que no momento vocês devem estar vendo a Binance. Ou não, pessoal. Vocês podem me dar algum feedback nos comentários aí no chat. Eu não, acho que vocês devem estar vendo a Binance agora. Não consigo saber se é isso que vocês estão tendo acesso ou não. Deixa eu tentar adicionar aqui mais uma fonte, então. Uma fonte aqui no app de stream. Agora vocês devem estar vendo a Binance, com certeza. Devem estar vendo a Binance, com certeza. Deixa eu puxar aqui de novo. Eu... Exato, você já está vendo a Binance. Como vocês podem ver aqui, olha só, essa queda muito possivelmente foi originada, né? Essa queda aqui do gráfico, vamos para o gráfico diário, se calhar no diário fica mais expressivo. Muito provavelmente foi originada por isso, esse candle aqui de queda. Muito provavelmente foi originada por essa notícia, né? Essa queixa que foi retificada pela SEC contra a Ripple. Muito provavelmente esses dois candles aqui de 4 horas, ou mesmo até, não, acho que mesmo toda essa movimentação aqui de preço, esses dois candles de 4 horas deve ser um sintoma dessa queda, dessa notícia que saiu sobre a Ripple, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa aqui, vou continuar, deixar a música de fundo rolando, vou bloquear aqui o áudio, e eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Aproveitem aí e bora pra cima. E daí a pouco eu volto e vou falar mais um pouco sobre XGLP, certo? Música de fundo rolando. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like na live, compartilha aí, cara, compartilha aí, não dá mole não, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso. Colocar a música de fundo rodar agora, bora pra cima.
Pessoal, olha só. Vamos começar agora a fazer a análise de algumas criptomoedas, certo? Ah, já estou bem mais tranquilo aqui. Vou ficar na frente do computador um pouco mais de tempo. Eu quero que vocês me enviem alguma cripto que vocês querem uma análise. Lembrando que se vocês enviarem uma cripto, ah, seria interessante também dizer o fato. Que par, tá bom? Porque muita gente fala, sei lá, quero que você analise a ADA, mas não fala se é a ADA BRL, a ADA USD, a ADA Euro, tá bom? Mas enfim, vocês podem enviar por agora. E depois, assim que eu ver aqui no chat, eu vou, eu vou começar a fazer a análise. Mas por agora, eu vou começar fazendo análise da Polkadot, tá bom? A DOT. Por quê? Simplesmente na live passada eu tive um inscrito que me falou para falar sobre. Ele pediu, né, que eu falasse um pouco sobre a DOT. E de fato eu mostrei para ele que a entrada perfeita já tinha se passado, mas ontem a DOT estava, sei lá, no gráfico diário, né? Ontem a DOT estava 29, acho que quando eu falei com ele estava 25 euros. E hoje já passou dos 30. Né? Hoje já fui lá pro céu, já fui lá para cima, fui pros 30. DOT e euro tá nesse ponto. DOT e euro já foi, não tem como mais pegar DOT e euro. Mas se calhar, ontem que eu me toquei disso. Eu tô falando muito com vocês só sobre DOT, por exemplo, você fala de euro, eu falo de euro USD, euro não, você fala de Bitcoin, por exemplo, falo de Bitcoin USD, Bitcoin BRL, Bitcoin euro, mas eu, por exemplo, não falo sobre Bitcoin Ethereum, Bitcoin XRP. Esses ativos que são assim meio que em criptomoedas, com criptomoedas, muitas das vezes você consegue ter oportunidades excelentes, entendeu? Então, hoje eu vou falar da DOT ETH, que é DOT com Ethereum. Bom, vamos fazer análise da DOT Ethereum. Vou fazer análise também da DOT, da Polkadot, né? Quero também ver se tem XRP, não tem. O SDT deve ter, mas não faz muita diferença assim. Você vê aqui, DOT BUSD, DOT com Binance. Eu sei que essa cripto é da Binance, mas eu não lembro muito bem exatamente que delas. Porque tem a Binance Coin, mas tem mais uma outra. Vamos ver DOT BNB, que é DOT Binance Coin. DOT Bitcoin também. Ok. Ah, ok, acho que vou mudar aqui para Binance. Aliás, consigo por aqui Binance. Ok. Vou aqui Binance como provedor. E assim eu só vou ter ativos da Binance. Os ativos que estão disponíveis na Binance, tá bom? DOT que? DOT BID, BNB, Binance Coin já coloquei. Turkish Lira. Vou colocar também, é um ativo como outro qualquer. E ok, vamos começar com DOT Ethereum. Tá praticamente a mesma coisa, já foi também, a valorização foi expressiva. Mas, por exemplo, na DOT Ethereum, nós tivemos a oportunidade de entrada ontem, anteontem. Se eu tivesse me tocado disso anteontem, eu conseguiria pegar essa entrada, mas eu não me toquei, eu só me toquei hoje disso. Olha só, nós tivemos entrada em 61 e o ativo já está basicamente no alvo. E o ativo já está praticamente no alvo. Já estamos fora dessa também, ficamos de fora. Mas ok, DOT BNB, como é que tá? BNB tá em queda, hein? Porque a Binance Coin tá numa alta interessante. DOT BNB tá. DOT não aguentou. Não aguentou essa explosão de preço da BNB e simplesmente despencou. E tendo em conta que BNB nesses dias está só em alta, fica complicado comprar. DOT aqui, fica complicado comprar Polkadot nesse momento. Porque a Binance Coin tá muito forte na alta dela. E não é nenhum tipo de pessoa tentando fazer o preço subir, é uma subida normal do preço, né? Então não tem muito o que dizer não. Acho que eu vou ficar de fora. Bitcoin deve ter a mesma coisa, né? Não, outro Bitcoin já tá mais interessante. Mas ainda assim não me sinto confortável também. Bitcoin tem sido muito volátil nesses dias. Já chegou a bater, olha só, Bitcoin nesse momento está cotado a 56 mil dólares. Eu não acho que DOT tem liquidez suficiente para bater de frente com Bitcoin. Eu não acho que tem não. Mas enfim, vamos ver DOT Turkish Lira. Só tá em alta também.
também não tem muito a fazer. A melhor de todas foi DOT e ETH, DOT com Ethereum, né? Foi a melhor oportunidade. Mas ok, ainda tem muito mais ativos para ver. Uma cripto também que eu estava vendo esse dia era Dash. Dash também está interessante. Vamos ver Dash então, pessoal. Vamos ver Dash. Temos Dash BTC, Dash USD. Então, já tem ali BUBE, BUSD, Ethereum, BNB. Provavelmente também já tem queda. Binance Coin está subindo muito. Diminuir um pouco mais a música de fundo aqui. Ok, o USDT Premium. Isso aqui deve ser algum. É um index. Tá aqui, tá dito até. Ok. Vamos ver Dash BTC primeiramente. O gráfico diário não diz muita coisa. No gráfico semanal tem queda, uma queda brusca, tá forte, hein? Nossa, queda muito forte. Conseguem ver? Se o preço romper isso aqui, ó, se o preço romper essa região, pessoal, nós vamos ter uma compra excelente. Nem vou dizer nada, tá bom? Uma compra muito forte na Dash BTC. Se o preço romper essa região, vai ser muito bom. Quando eu digo romper, tem que fechar acima, tá bom? Fechar abaixo não vale a pena. Tem que fazer isso daqui, ó. Isso tem que chegar pelo menos em 127. Alguém aí consegue e ficar atento? Alguém se ficar atento consegue ainda me alertar sobre isso, porque eu dificilmente eu tenho tanto ativo para analisar que eu não paro para ver um ativo 2, 3 vezes, né? Quando eu vejo é assim um ativo que está muito interessante, tá perto já do ponto de entrada. O NK from da 5, não entendi. É hora de comprar? Nem sei que ativo você está falando. Nem sei. E mesmo se tivesse hora de comprar, eu não diria isso. Eu não tenho autorização para dar ordem de compra ou recomendação de compra e venda para ninguém. Eu só estou aqui mostrando como eu faço os meus investimentos. E cada um é responsável pelo seu, certo? Ok, quando o preço romper e fechar acima, nós podemos ter uma compra muito boa em DOT. Em Dash USD, aliás. Estava falando da Polkadot ainda. Mas o preço está numa queda. Uma queda lixada, hein? O preço está numa queda lixada. Mas se romper essa região aqui e vir para cima, pode ser bem interessante. Isso aqui também é Bitcoin, cara. Bitcoin tá. Caraca, Bitcoin tá louco. Bitcoin tá subindo dia após dia aí. Tá. Ativo que mais valorizou na última década. Enfim. Se romper e fechar acima, pode ser interessante pegar uma entrada com stop no último fundo. Pode ser. Mas ainda é cedo para dizer. Ainda vamos essa semana aqui promete ser bem interessante para todo mundo, né? Para todo mundo que, bom, pelo menos para mim, é uma semana bem interessante, tá bom? Até que se aproxima agora, esse aqui vai entrar, parece ser uma semana muito interessante. Vamos ver agora outro ativo, mas deixa eu só avisar aqui pro pessoal do Telegram. Estamos ao vivo. O pessoal, se calhar, não se ligou. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos ver Dash. BTC. Tá interessante, mas Bitcoin, cara. Bitcoin é um ativo que está se valorizando tanto que pode ser que isso aqui também só siga em queda. A não ser que uma força forte de compra entre. Vamos ver Dash BU. Cara, também parece que o mercado está 8,80, né? Desde a semana passada, a única oportunidade de fato que apareceu para algo assim orgânico foi XGRP. De resto, foi louco. Foi tudo louco. Ok. Nós temos uma oportunidade aqui, mas é no gráfico de 4 horas. E para criptomoedas eu não gosto de operar abaixo de diário. Porque as valorizações do patrimônio são bem menores quando eu falo sobre, por exemplo, gráfico de 4 horas para baixo. Preço aqui, olha só, chegou perto de 61 e já retraiu. Se voltar para essa região de preço, Dash BU SD,
tá bom? Dash BUSD. Se voltar para essa região de preço, é uma entrada interessante, na minha opinião, na minha forma de investir. Relembrando para vocês que não é call de compra ou venda para ninguém, eu só estou mostrando como eu faço os meus investimentos, tá bom? Se voltar aqui em 61 de FIBO, nessa região de preço aqui, opa, tem que puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo, essa região aqui. Esse é o preço. Preço de entrada de 295,29. E se chegar nesse preço fica bem interessante. O alvo seria aqui em cima. Só que como eu disse, Daniel Vasco, eu já falei muito sobre a XGLP, você ainda não tinha chegado na live. Eu não vou voltar só porque você chegou, entendeu? Mas eu falei muito sobre a XGLP. Se você voltar à live, eu, inclusive mostrei uma notícia que teve sobre a XGLP que saiu hoje. Alguém aí no chat me avisou sobre essa notícia e eu falei, inclusive, há pouco tempo sobre ela. Você volta lá, você vai ter acesso, você vai conseguir ver tudo, tá bom? Teria uma valorização de 20% do capital. Para mim, eu tô fora. Isso aqui é um lixo. No mercado de cripto, 20% de valorização é um lixo, na minha opinião. Quem acha que é interessante, vai lá e pronto. Para mim é um lixo. 20% de valorização no mercado de cripto é um lixo. Eu só pego operações com, no mínimo, para mim, tem que ser uns 50, mas geralmente, mesmo em 50, eu gosto de ficar de fora, eu gosto de 90 para cima. Taxa Ethereum. Taxa Ethereum no gráfico diário, a gente pode ter uma oportunidade, hein, pessoal? Fiquem atentos aí. No gráfico diário, esse candle aqui nessa semana, se ele tocar nessa região aqui, vai ser bom, hein? Vai ser show. Top pode estar abaixo. 100%, que vai ser uma desvalorização de 18%, um stop muito curto. Stop muito curto mesmo, muito curto. E se for no take, vai ser uma valorização de 38%, cara. Não me chega, entendeu? É como eu disse. No mínimo 50, mas ainda assim eu gosto das de 90 para cima. Ainda é pouco. Mas eu vou postar também lá no Telegram. Essa aqui parece ser mais interessante do que a anterior. Da Acha Ethereum tá mais interessante. Eu vou postar lá no Telegram para quem quiser ter acesso depois. Vou postar lá preço de entrada, take, stop e tudo mais, tá bom? Vou postar lá. Que é uma maneira de como eu faço os meus investimentos, tá bom? Desvalorização é curta e a valorização também. Desvalorização seria de 18% do capital. Valorização seria de 37%. Se bem que vocês até podem tentar estender o alvo até 68 de FIBO e ter uma valorização de 55%, que já é aceitável. Então, me deixa visualizar aqui. Essa região aqui tá, vocês estão vendo isso aqui, ó? Cara, ainda assim é muito, sei lá. Mas ok, o preço também aqui, o preço ele já rompeu a estrutura de queda. A estrutura de queda já foi rompida, então eu me sinto um pouco mais seguro. E se eu colocar meu stop abaixo dessa região, eu vou colocar o stop abaixo desse suporte de preço. Vocês veem que é um suporte forte. Esse candle rompeu. Quando esse candle aqui negativo tentou fechar abaixo, não conseguiu. Não conseguiu fechar abaixo desse suporte. Esse outro candle aqui, quando voltou também, chegou a tocar aqui, mas não fechou abaixo também. Voltou lá para cima e o preço voltou. E chegar aqui em 61 é uma oportunidade interessante, na minha opinião. E para falar a verdade, se eu comprasse aqui, eu possivelmente não ia vender tão cedo, não. Eu acho que não ia vender tão cedo, pessoal. Eu poderia esperar bem mais. Bem mais mesmo, bem mais. Isso já chegou a valer. DOT já chegou a valer 4 Ethereums, né? Uma Dash já chegou a valer 4 Ethereums. E hoje não é nada, basicamente. Está abaixo de 1. Abaixo de 30 cêntimos, inclusive 30 centavos, digamos, de Ethereum, né? Mas essa entrada aqui é interessante. E também que eu teria bastante cuidado seria nessa região aqui de preço.
E o preço pode reverter. Se eu pegar uma entrada aqui em 61, chegando aqui, possivelmente eu já fecharei uma parcial. Mas enfim, depois isso vai ser postado lá no nosso grupo oficial do Telegram. Para quem tem interesse, depois isso vai ser postado lá e vai poder pegar essa entrada, tá bom? Dash BNB, Dash Binance Coin, acho que já falei sobre. Ainda não rompeu estrutura de queda, não tem muito a fazer. Rompeu estrutura de queda, olha só, essa estrutura aqui está intacta. Essa estrutura de queda também está intacta. Ah, peguei o raio. Isso aqui, ó. Essa estrutura de queda também está intacta. Essa aqui, que é outra que foi formada, também está intacta. Se o preço nesse momento está querendo formar um ombro, cabeça a ombro, a gente vai saber, né? Não pode considerar que a gente tem aqui nessa região um ombro. A qualquer momento pode fazer uma cabeça, romper, né? Romper essa estrutura de queda aqui e vir fazer um reteste, formar um ombro, cabeça a ombro e o preço começar uma tendência de alta. Mas por agora não está interessante, em nenhum aspecto. Não está interessante, tá bom? Então, Dash ETH é a única que tem algo, digamos, mais interessante entre as outras todas. Acho que BTC também não rompeu estrutura de queda ainda, se conseguir notar aqui, não rompeu. BTC USD, Dash USD, vamos falar o que? Ethereum, vamos ver Ethereum. ETH, PRL, eu já fiz análise, me lembro. Euro não quero, dólar também não quero. XRP, tem ETH, XRP? Não, mas vamos ver aqui. Tem ETH, PERP, Perpetual Futures Contract. Não. Isso é contrato futuro, não. Bitcoin, euro, dólar, BUSD, Turkish Lira, USD Coin. Isso aqui, se não me engano, também é em paridade com dólar, então não vale a pena. GBP pode ser interessante, AUD também. Contrato também não quero, BRL já fiz. RUB, Rússia, Ruble, USD, TUSD. Frui, USD, deve ser emitido também em paridade com dólar, não vou. DAI. E acho que é tudo para Ethereum, né? Tem Link Ethereum, é Chainlink com Ethereum. XRP Ethereum, não quero mais nada com XRP por agora. Enfim. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer uma pausa agora, vou beber um pouco d'água e tal. E quando eu voltar, tá bom? Me dá 5 minutinhos. Assim que eu voltar, eu vou fazer a análise de todos esses ativos aqui em paridade com Ethereum. Exclusiva, né? Ethereum em paridade com todos esses ativos e depois Link também em paridade com Ethereum, tá bom? Me dá aí uns 5 minutos. Assim que eu voltar, a gente faz análise sobre isso. Enquanto isso, me envia um ativo que você quer que eu faça análise nessa live. Envia aí no chat que eu vou fazer assim que eu voltar, certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Assim que eu voltar, a gente continua a nossa análise.
Ok, pessoal, já estou de volta. Como eu disse, agora nós vamos falar sobre Ethereum, certo? Ah, vamos começar com Ethereum BUSD. Todos esses pares vocês conseguem ter acesso lá na Binance, tá bom? O link tá aí ao lado para quem quiser ter a conta na Binance. O link tá aí afixado no comentário, no chat, tá bom? E também na descrição do vídeo. Seguinte, aqui no Ethereum BUSD, essa LTA aqui é muito linda para ser descartada, mas eu até já posso ajustar ela para esse ponto. E, bom, e um candle negativo, a primeira entrada, pessoal, a gente já perdeu, já ficou de fora. E o próximo candle negativo fechar, nós podemos esperar uma retração do preço para 61. E nessa retração nós podemos conseguir fazer a nossa entrada. Por quê? Nessa expansão, tá vendo essa expansão toda aqui? O preço voltou. E aqui era o nosso ponto de entrada aqui. Muito possivelmente foi a 61 de Fibo. Tá bom, vou traçar Fibo aqui. Não chegou a tocar de fato, mas chegou muito perto e foi lá para cima de novo. Já atingiu menos 27, que é o ponto que eu utilizo como alvo. A partir do princípio que eu pegasse a entrada aqui em 61, o que de fato não chegou a acontecer, o preço não chegou a retrair até 61, ficou muito perto, mas não chegou a concretizar essa retração, seria uma valorização de 20% e eu também não pegaria essa entrada. Muito pouco. Bem que a desvalorização também é curta, né? A desvalorização seria de apenas 9% do capital. Mas eu, como eu disse, eu não, se não for acima, no mínimo para mim tem que ser 50 de valorização. Se for abaixo disso, eu já não entro. E mesmo que sendo 50, eu prefiro sempre pegar entradas com valorização acima dos 90. Então é por isso que eu prefiro muitas das vezes operar no gráfico semanal, né? Mas essa semana e a semana, mesmo desde a semana passada, não tem tido tanta oportunidade no semanal, porque os preços, muitas criptomoedas simplesmente estão explodindo. Entendeu? Elas estão explodindo, estão indo lá para cima. Então não está tendo assim tanta coisa para ter de fato em conta. O que eu poderia fazer até é, sei lá, entrar na CoinMarketCap, CoinMarketCap, e muitas das vezes eu utilizava essa estratégia. O que eu fazia na CoinMarketCap? Eu via as criptomoedas que já estão caindo há 7 dias seguidos. Como por exemplo essa aí, Reserve Rights. Eu vejo que ela já está caindo há 7 dias seguidos, então eu sei que no gráfico semanal ela está fazendo uma retração. E nessa retração de preço, talvez seja interessante pegar uma entrada, tá bom? Dogecoin, por exemplo, já está caindo também, mas Dogecoin não mexe com essa cripto. Eu já falei por que também várias vezes aqui no canal. Simplesmente porque ela foi alvo de pump. E se for alvo de pump, o dump tem que acontecer. Ela vai cair. Quando ela cair, vai cair drasticamente, né? Deixa eu ver. XRP também está caindo. A 710 seguidos, já caiu 10%. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem mais interessante? Tesos. Essa cripto é interessante. Essa é interessante. Vamos ver. XTZ. Vamos ver. Vamos ver que. Bom, eu poderia terminar Ethereum e depois começar Tesos, né? Mas vamos ver já. XTZ. XTZ USD, XTZ BNB, mas BNB ele deve estar muito embaixo. Teteros, vamos ver, USDT, não, o USDT não tem nada com USDT também, dólar Tether não vale muito a pena, é a mesma coisa que o dólar. Vamos ver com o Bitcoin também, vamos deixar com o Bitcoin, USDT. O gráfico semanal não tem nada interessante, porque a entrada já foi, olha só. Eu sempre digo para vocês, se eu estico até essa máxima, o preço chegou aonde, pessoal? Desse candle negativo para esse candle negativo no semanal, o preço chegou aqui em 61. Eu poderia ter pego a entrada em 61, mas eu não estava ligado nisso. Entendeu? Eu não estava atento nisso. Não estava atento na Tesos. Se eu tivesse atento, provavelmente teria uma entrada interessante aqui. E a partir desse ponto, olha só quanto o patrimônio valorizou. Se eu tivesse o alvo em menos 27, seria uma valorização de 77%. Em 68 é uma valorização de 113%. E o preço chegou até mesmo a atingir uma valorização máxima de 155%, contra uma desvalorização de 37% do capital, o que eu aceito perfeitamente. Eu aceitaria perfeitamente, não teria problema nenhum aceitar essa desvalorização do capital face a uma possível valorização de 77% e no 68 uma valorização de 112%. Essa oportunidade aqui no gráfico semanal já foi. Se calhar no diário pode ter algo interessante.
Se calhar também já foi, né? Deixa eu traçar aqui a FIBO para ver. O diário teria que traçar desse candle negativo até esse candle negativo que fechou, então seria dessa mínima para essa máxima e também já foi, olha só. O diário também já foi. A entrada seria exatamente nesse 61, stop abaixo e o alvo é menos 27, né? Desvalorização seria de 32% do capital, uma possível valorização de 71%. Também já foi, pessoal, infelizmente. Já foi. Já foi. Ainda está no ecrã da XRP? Caraca, mano. Esqueci totalmente de trocar o ecrã. Mas vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa, acho que agora foi. Falei sobre a Tesos pra cacete e ainda tava no ecrã da XRP, ainda tava na Binance. Acho que agora foi, né? Deixa eu verificar aqui. Vou pegar o celular para tentar verificar se já foi ou não. Deixa eu ver aqui. YouTube. Já foi. Já confirmei aqui, já foi. Infelizmente. Então eu vou refazer, tá bom? Vou refazer. Aqui no gráfico semanal da XTZ, você vai ver que a primeira entrada foi exatamente desse candle negativo para essa máxima, foi a entrada semanal. Entendeu? Foi dessa mínima para essa máxima. O preço chegou em 61, esse candle negativo para esse candle negativo, o preço retraiu para 61 e já foi lá para cima. Foi a primeira entrada que eu falei, seria uma desvalorização de 34% do capital, face a uma valorização de, no mínimo, 82%. E chegou a ter uma valorização até, né? O pico chegou a 162%. Se eu colocasse meu alvo em menos 27, seria 82%. Se eu colocasse 61, 68, seria de 119%. E quando eu puxei aqui para o gráfico diário, para tentar ver se tinha alguma entrada, a entrada do gráfico diário também já foi. Eu cheguei tarde, entendeu? Comecei a analisar agora com vocês aqui ao vivo e comecei a analisar tarde. Porque se eu traço o gráfico se eu traço o Fibo dessa mínima, desse candle negativo aqui, para esse candle negativo, a retração em 61 também já foi. O preço já atingiu 61 e já começou a ir lá para cima. Eu posso ir lá no gráfico de 4 horas e tentar ver uma entrada? Eu posso, mas a valorização do capital provavelmente vai ser abaixo de 50%. Então eu já não vou lá para o gráfico de 4 horas, porque eu não quero ter uma valorização abaixo de 50% do meu capital quando eu estou operando cripto. E criptomoeda são ativos voláteis. E eu não vou ficar mendigando valorização. Se não for algo do meu interesse, 50% no mínimo ou acima disso. Abaixo de 50% eu tô fora, não pego, tá bom? Aqui no gráfico diário, vocês podem ver que a entrada se fosse em 61, se eu chegasse a tempo de dizer isso para vocês e até mesmo eu mesmo colocar meu dinheiro nisso, colocaria com certeza, teria uma desvalorização de 37%, passe a uma valorização aqui até menos 27 de 71%, o que para mim tá bom. Mas isso já foi, não tem muito mais o que fazer. Já foi, simplesmente já foi. A gente pode esperar que no semanal o preço faça algum pullback, mas seria um pullback rígido. Até que não está tão longe assim, né, pessoal? Se parar para analisar, se o preço fizer um pullback até 61 do semanal de novo, pode ser interessante pegar uma entrada até esse ponto. O preço voltar, né, nesse caso, e chegar nesse ponto, né, em 61 de novo, no gráfico da FIBO do semanal. Seria interessante pegar uma entrada. Os tops seria abaixo do 100, uma desvalorização de 42%, que já é um pouco mais pesada, mas ainda assim, faça a valorização, vale muito a pena, porque seria uma valorização, né, de 91%. Valeria a pena. No primeiro alvo, no segundo alvo, seria uma valorização de 134%. Alvo de Fibonacci. E voltar, o que também é possível, tendo em conta que, bom, a moeda também é algo difícil. Quando rompe um topo, geralmente não volta. Se vocês abrirem o gráfico do Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin está rompendo. Tá só indo, não tá criando nem resistência nem suporte, só tá disparado para cima. Possivelmente vamos ter um pullback interessante no Bitcoin essa semana, mas eu também não tô muito fã de Bitcoin não. Eu consigo ter valorização mais expressiva em algumas altcoins. O tempo do Bitcoin foi lá em 2019, 2018, quando o preço estava um pouco mais abaixo, né? 2017 a gente teve o pico do Bitcoin e lá para em diante, 2017 em diante, né? Até 2020, nós tivemos a desvalorização da cripto. Naquele tempo foi tempo de comprar Bitcoin. Quem não comprou lá,
Só se for para fazer trade agora, né? Quem opera Forex pode operar Bitcoin USD e tal, mas para operar o mercado de cripto assim, do jeito que eu opero, por exemplo, não, Bitcoin já não faz muito sentido. Bom, Tesos USD não tem muita, não há vantagem, não há porquê aqui. Já a oportunidade já foi. Se o preço voltar em 61, talvez seja interessante. Mas isso eu vou estar atento, se calhar, e vou notificar o pessoal lá do grupo do. Olha, vou até voltar, nem sei por que que apaguei essa análise. Vou deixar dessa forma. Depois, alguma coisa eu notifico o pessoal lá no Telegram. Fechar. Vamos ver. Tesos BNB, tá em queda. E já rompeu o último fundo, então não tem muito a dizer. Tá? Tesos BNB, porque Binance Coin tá numa alta tão violenta. Cara, tá numa alta violenta. Binance Coin tá numa alta violenta. Não tem por que me arriscar com Tesos BNB comprando aqui. Eu não vou caçar fundo. Quem caça fundo é louco. Pelo menos aqui no mercado de cripto eu não vou conseguir. No Forex ainda, a estratégia que eu utilizo, ela permite caçar alguns fundos sim. Mas para cripto, não. Tô fora. Quanto ao Bitcoin, ah, isso aqui, pessoal, é, pode ser interessante em um ponto e pode não ser no outro. Por quê? Porque enquanto o preço não romper essa região aqui desse último candle azul, não faz sentido comprar. Porque ele pode só estar fazendo retração para continuar a cair. Vocês sabem como uma estrutura de queda é? Ela é fazer esse movimento, né? O preço cai, faz um pullback e volta a fazer fundo. Faz um pullback e volta a fazer fundo. E o preço romper essa região aqui, se ele rompe essa região, então nós podemos preparar para fazer uma compra. Mas nesse momento, se eu traço o fibo desse ponto para essa máxima, eu vou ver que eu poderia ter comprado aqui. Só que enquanto não rompe essa estrutura de queda, não faz sentido comprar. Porque o preço nesse momento está fazendo o quê? Está fazendo uma estrutura de queda, olha só. Queda, veio aqui, fez um pullback, voltou a cair, fez fundo. Se o preço vier romper essa região de preço aqui, fizer um pullback, aí sim eu posso pensar numa compra. Enquanto não fizer isso também, teso, estou fora. A gente estava falando sobre Ethereum, chegou a falar sobre Ethereum, é, NB, BUSD, né? Vamos falar sobre Ethereum com... Ah, isso aqui também já... Vamos virar no gráfico diário se tem algo interessante. É, a LT ainda está formada, está intacta, não foi quebrada em nenhum ponto. É, como alguns outros casos também, se o primeiro candle negativo fechar, nós podemos ter uma entrada. Quando o primeiro candle negativo fechar, teremos uma entrada. Mas ainda não sei se esse candle vai fechar negativo, mas supondo que ele fechasse negativo, a entrada seria em 61, com alvo em menos 27. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal. A tela aqui do TradingView tá muito clara. Eu vou trocar aqui para Binance, né? Vou trocar para Binance e vou começar a fazer análise na Binance mesmo. Fazer aqui a análise na plataforma da Binance, tá bom? Porque a tela aqui do TradingView tá muito clara. Enfim, eu tava vendo Ethereum. Ethereum, vamos ver Ethereum agora. Agora vamos ver Ethereum em paridade com AUD, com GBP e depois com AUD, tá bom? Ethereum GBP, Ethereum com a Libra e Ethereum com o dólar australiano. ETH, certo? ETH, GBP, GBP, aí, opa, ETH, GBP, certo? Vamos ver também ETH com AUD, ETH, AUD. Vamos começar com AUD, ok. Já temos a informação aqui, vamos no gráfico diário que fica bem mais fácil. É, mesma situação. Tem que esperar um pullback do preço. A melhor entrada a gente já perdeu. A melhor entrada a gente já perdeu. Fibo do baixo para cima, Fibo do... Mas, pessoal, é normal, tá bom? Não é como eu posso dizer, não é algo anormal perder entradas. Não sei se vocês sabem, mas a maior virtude de um trader é paciência. Paciência. Se você é um trader e é impaciente, você só vai perder dinheiro. Só vai perder dinheiro. Você tem que ser paciente. Ah, perdeu a entrada? Paciência, cara. Já perdeu, já foi. Já foi. Já foi. Tem que esperar a próxima. Entendeu? Já foi. E essa já foi. A LTA aqui é clara. Todo mundo consegue. Bom, pelo menos eu consigo, né? Mas eu acho que a LTA aqui é clara. Todo mundo consegue enxergar uma. De forma bem clara.
Quando o primeiro candle fecha negativo, a gente vai ter mais uma oportunidade de compra. E nessa a gente tem que pegar, porque a gente já ficou fora de outras. Esse candle fecha negativo no diário, ou no próximo fecha negativo, algures, preço em 61 é uma oportunidade de compra muito boa para ser descartada e bora para cima com ele. Com alvo em 2.735 dólares australianos. GBP, será que é o GBP que vai nos dar uma entrada agora? Ah, também a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu traçar Fibo. GBP AUD, basicamente o gráfico tá igual. O gráfico tá idêntico. Com GBP AUD e GBP com Ethereum AUD e Ethereum GBP. O gráfico tá idêntico. O gráfico tá idêntico. É só dar uma conferida aqui no chat. Ah, ok. Parece que tá tudo em ordem. Ah, o gráfico tá idêntico. Se eu traçar uma Fibo dessa mínima para essa máxima, aqui o preço acho que nem chegou em 61. Não, não chegou. Nem vale a pena perder tempo para traçar Fibo porque não chegou em 61. Vamos ver. Pô, vamos ver uma cripto interessante para analisar. A ZLX. Não sei se vocês já ouviram falar. ZLX é a 0x, né? A 0x. A ZLX também é uma cripto interessante. Eu falei com vocês sobre Bitcoin Cash. Bitcoin Cash foi a única entrada que eu peguei. Bitcoin Cash e Polka Starter. Não Polkadot, tá bom? Polka Starter. Bitcoin Cash e Polka Starter foram entradas que eu peguei semana passada. Não, Bitcoin Cash acho que já tem 2 ou 3 semanas. Polka Starter acho que tem 1 ou 2 também. Eu não consegui mostrar para a galera da live de ontem a minha posição. E até agora nem não encontrei mesmo o gráfico. Mas enfim. Eu queria mostrar para você. Queria fazer a análise da 0x, né? O ticker ZRX. Vamos ver aqui o ticker ZRX na Binance. O que, é que nós temos? Ticker ZRX. ZRX. Nós temos ZRX, BUSD, BTC, BTC. Deixa eu ver ZRX Ethereum. ZRX Ethereum. O que, é que nós temos aqui? O gráfico diário está com essa queda. Olha, no semanal então tem entrada, né? Olha só. A estrutura de queda já foi rompida. Lembra da estrutura que eu falei há pouco? Ela já foi rompida aqui. Olha só. Essa estrutura foi rompida e essa também foi rompida. As duas estruturas de queda já foram rompidas. Então, é possível que o preço comece a fazer uma alta. É possível. E bem que o preço também chegou numa região, né? Que a gente pode considerar de suporte, que é até mais uma confirmação. A gente pode ver até como mais uma confirmação. A região aqui de preço, né? Olha só. Olha só, pra vocês terem uma noção, olha só. Quando o preço rompeu a estrutura de queda aqui, tá vendo essa estrutura de queda? Quando ele rompeu, ele foi lá para cima, ele veio retestar. Se eu traçar uma fibra dessa mínima para essa máxima, eu acho que aqui possivelmente é 78 ou 61. Vou traçar, né? Fica na dúvida por aqui. Essa mínima para essa máxima, 78 de FIBO. E o preço veio buscar menos 27. Depois disso também, nós tivemos uma valorização expressiva. O preço começou a fazer aqui, estrutura de queda, começou a cair. Bom, esse ativo aqui, ele parece bem arriscado, bem mais do que o comum, porque ele é um ativo que basicamente se consolida todo o tempo, né? Tá consolidado, não foi lá para cima, 2017. Ainda tem uma tendência de queda de longo prazo, mas tendo em conta que já rompeu a estrutura de queda aqui, pode ser interessante. Pode ser interessante uma entrada lá em 61. Ibo com stop abaixo do 100 sempre. Então, até que enfim encontramos algo para falar sobre, né? Alguma entrada interessante. Máxima, o preço está retraindo no momento. Se chega em 61, pode ser interessante. Pode ser muito interessante. Com alvo aqui em menos 27, pode ser muito interessante, pessoal. Pode ser muito interessante. Deixa eu ver aqui no gráfico diário, a gente tem que basicamente o preço formou um bullish M. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas é um padrão de mercado. Bullish M é basicamente esse movimento aqui, ó.
Basicamente esse movimento aqui, ele vem, o preço sobe, ele retrai, vai lá para cima de novo, faz um M e vem buscar 61 para depois romper e ir lá para cima. Vou ter que apagar tudo isso. Então basicamente esse é o padrão bullish M. Quem nunca ouviu falar é esse aí. Basicamente é isso que o preço está fazendo nesse momento, né? Se vocês analisarem bem aí comigo, vocês vão ver que ZRTX, não, ZRX em paridade com Ethereum pode ser uma oportunidade interessante. Como sempre, eu vou ficar de olho e assim que eu achar que está interessante pegar alguma entrada, eu posto análise lá no Telegram para vocês e vocês ficam por dentro do que eu estou pensando no momento. Podem ficar por dentro do que eu tenho em mente. Da ZRX, Ethereum, mas se calhar até, bora ver ZRX de algum outro ativo. ZRX, Bitcoin não, BUSD. ZRX BUSD, o que que tem? O que que temos aqui? Gráfico semanal, acho que é uma alta infernal. Uma alta sem fim. Para voltar para 61 é difícil. Não é impossível, ele disse que é difícil. Se voltar aqui também fica interessante. Boa tarde, Chris Wagner. Tá marcando presença sempre, hein, Chris? Marcando presença sempre aqui na live. Enfim, ZRX parece um ativo interessante no momento, para mim. Eu fiquei. Eu falei com vocês sobre a Cardano. Cara, quase que eu me esquecia. Cardano, pessoal. Cardano e também Ethereum BRL. Eu falei isso, eu tenho que atualizar vocês. Eu esqueci totalmente. Quando eu vi Chris Wagner aqui, é que eu lembrei da live passada e eu esqueci que eu atualizei as minhas análises para Cardano e para Ethereum hoje e eu não cheguei a passar para vocês. Bora passar de novo para o TradingView para mostrar isso, tá bom? Vou lá no TradingView de novo. Vou lá no TradingView de novo para tentar passar isso. Ethereum BRL. Eu tenho uma análise aqui no gráfico semanal ou não? Não, no gráfico diário mesmo. Eu estava à espera de quê? Que o preço viesse para 61, vocês lembram? Eu esperei que em algum momento aqui, acho que foi no gráfico de 4 horas, né? Isso, no gráfico de 4 horas. Eu esperava que o preço viesse buscar 61 e ele simplesmente rompeu e foi embora lá para cima. Ethereum BRL. Depois também tem GRT. GRT e ADA são os mais promissores no momento, na minha opinião, tá bom? ADA USD. Questão da ADA, tá aqui. Ela também foi lá para cima. Ela foi embora, pessoal. Ela não voltou para 61. Vocês lembram que eu falei que ela poderia formar um bullish M? Lembram? Falei que ela poderia formar um bullish M e vir buscar a mínima. Ir buscar a 61, né? A mínima que eu acreditava. Tendo em conta que esse movimento aqui se concretizou, essa mínima, olha só, esse movimento aqui de alta se concretizou, eu achei que o preço iria formar um bullish M para vir buscar 61 junto com essa LTA e disparar lá para cima. Vir buscar menos 27, mas o preço foi embora daqui. Ele não parou, já veio direto a menos 27. Não parou. Mas enfim, não tem muito que eu possa dizer, né? O preço foi embora. Paciência é a maior virtude de um trader, como eu sempre digo. DOT, não, GRT. GRT ainda há esperança. Ainda há esperança aqui em GRT, cavaleiros. Veremos o que os próximos pregões vão nos dizer. GRT, cara, no diário GRT fez algo que pode deixar algumas pessoas. Cara, acho que GRT também já não. Acho que GRT também já não volta. Por quê? Mais uma vez, rompimento de estrutura de queda. Olha só, o preço está em queda. O que ele faz? Ele vai lá, ele faz um fundo menor, mas ele vai e rompe o topo anterior. E o preço em queda não pode romper topo. Ele rompe topo, ele pode tentar vir fazer um reteste para ir buscar nova alta, né? E é isso que GLT acabou fazendo. Ele parou de fazer fundos menores que os fundos anteriores e do nada rompeu estrutura de queda. Rompeu estrutura de queda. Vocês conseguem ver essas estruturas aqui? Essa aqui é a primeira, mais importante, de fato. E essa é a segunda.
Até posso considerar esse terceiro candle aqui também. Eu até posso falar desse terceiro candle aqui também, mas ele também já ficou, já foi. Já foi há muito tempo. A estrutura de queda já foi rompida. Então pode ser, pessoal, tá bom? Olha aqui, fica atento, hein? GRT. Tendência de queda foi rompida, parou de fazer fundos menores que fundos anteriores. Aqui nessa região. Parou, simplesmente não fez mais. Começou a fazer o quê? Topos ascendentes, né? Começou a fazer topos ascendentes. Começou a iniciar uma tendência de alta. Tendência de alta quebrada, preço de novo lá para cima. Ou seja, possível entrada nessa região de 61. E conflui com uma região que antes foi resistência de preço e possivelmente agora vai ser suporte. Então pode escrever aí, pessoal. Pode escrever. Eu acho que isso aqui é um ponto de entrada com stop abaixo do 100 sempre. Alvo. Meu alvo em GRT, eu já tenho uma posição montada lá embaixo mesmo, lá embaixo, como eu já falei isso na live passada. Meu alvo em GRT por longuíssimo prazo é lá em 5 euros, 5 dólares, tá bom? Mas como eu tô aqui falando com vocês, eu acredito em 68 como primeiro alvo. Bom, a gente pode ter 68 como primeiro alvo para esse momento. Se o preço retornar para 61, parece ser interessante. O stop seria de, olha só, 10%. Muito curto, hein? Muito curto. Um stop muito curto. 10% do capital é um stop muito bom. Me deixou até desconfiado agora. Bom demais para ser verdade, inclusive. Mas, bom, a análise está batendo e qualquer coisa também, qualquer atualização eu falo com vocês, sem problema nenhum. Eu digo mesmo lá no Telegram, tá bom? Uma desvalorização de 10% do capital, faça uma valorização. 30%, não é tanta coisa assim, né? Eu mesmo já perdi a vontade, já fiquei de fora, inclusive. 30% para mim não é nada. Isso, já falei várias vezes e vou continuar insistindo nessa tecla. 30% para mim não é nada. Ah, ok. Atualizei vocês sobre a análise da ADA. Falei um pouco da GLT. Falei sobre um monte de criptoativo. Falei sobre um monte de criptoativo hoje. Falei um monte mesmo. A gente já tá em quanto tempo em live? Cara, nem tem noção mais. Tem 1 hora e meia de live. Muito tempo. João Carlos Ferreira vai falar de Stellar e ADA. Já falei da ADA. A Stellar ainda não. Por acaso, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar a live assim que eu terminar de falar da Stellar. Hum, a Stellar. A Stellar eu ainda tô à espera. Ainda tô à espera, pessoal. Ainda tô à espera. Entendeu? Eu acredito que 61 e menos 27 estão confluindo aqui com fibra invertida. Então, o ponto de entrada na Stellar também, o preço de entrada é esse aí. Eu, como eu digo sempre, quando algo tiver no ponto, eu vou deixar o alerta para a galera lá no Telegram. Vou deixar o alerta para a galera lá no Telegram. Então, as telas nesse momento eu ainda estou à espera. Pode formar um bullish M e vir buscar mínima. E essa valorização aqui é a valorização do gráfico semanal, que seria muito bom. Top abaixo do 100 seria uma desvalorização de 42% do capital, o que é pesado, e uma valorização potencial de 135%, o que também é muito bom. Então, esses são os alvos que eu tenho para as telas e esse é o ponto de entrada. Enquanto não chegar nessa região, não estou dentro. Deixa eu ver aqui, vou mudar para Binance. Aqui para Binance. XRP BRL. Olha só, preço. Essa notícia impactou, hein? Essa notícia impactou mesmo. Eu cheguei a colocar o link da notícia no chat para vocês, né? Acho que tem. Eu coloquei. Vou colocar aqui de novo, ó. Vou abrir aqui a notícia novamente. Vou colocar o link aqui para vocês. Eu já mandei um alerta para a galera lá do Telegram, lá do meu Telegram. Já mandei um alerta para esse pessoal avisando para colocar, para quem tem operação em XRP, colocar no break-even, porque eu nem sabia dessa notícia, mas depois eu fiquei sabendo. Bom, o link já está aí no chat para vocês e XRP começou a reverter, né?
Essa LTA aqui ainda está segurando o preço. A Ripple, né? Essa LTA ainda está segurando o preço. Mas ainda é complicado dizer alguma coisa. Vamos ter que esperar para ver, pessoal. Vamos ter que esperar para ver. Porque se romper essa LTA, fudeu. Se romper essa LTA, não sei onde que o preço para, não. Se romper e fechar abaixo, né? Vocês podem ver aqui que o preço rompeu já várias vezes. Vou ocultar aqui. O preço já rompeu essa LTA várias vezes. Essa aqui que eu tô falando, essa aqui, ó. Já rompeu ela várias vezes. Rompeu aqui, rompeu aqui também, rompeu nesse candle, mas não fechou abaixo. Sempre que rompeu, respeitou. Então, se romper e fechar abaixo, o pau vai comer, acho que o preço vai despencar de novo. Mas, bom, como já falei também, a XRP tá com muita coisa por trás, muita coisa. Essa notícia que saiu sobre a XRP que tá aí no chat também. Quem investe em XRP, eu aconselho fortemente ver essa notícia aí que, cara, é basicamente um nojo. Isso, eu não acredito que os caras da Ripple estão fazendo isso. Se isso for comprovado, vai ser muito ruim para a imagem da empresa. A Ripple Labs era uma empresa líder mundial quando se falava de, de transferência, né? Transferência assim de dinheiro entre bancos e tal. Transferências internacionais. A Ripple Labs era a top, entendeu? Já falei sobre a ADA, Wagner. Já falei sobre a ADA. Wagner Channel. Já falei sobre a ADA aqui 2 ou 3 vezes. Falei várias vezes sobre a ADA. ah, Simplesmente ela foi embora, não me deixou entrar na operação. Não chegou no meu preço-alvo, no preço de entrada que eu tinha. Mas vamos deixar mais uma semana de pregão passar e depois, no próximo sábado, eu tô pensando agora em criar, digamos que um quadro aqui no canal, tipo boletim de criptomoedas, boletim de cripto, boletim das criptos, ou algo assim do tipo. Meio que uma análise geral do mercado aos fins de semana, entende? Então, no próximo fim de semana, ou mesmo durante a semana, se houver alguma oportunidade, vocês vão ficar sabendo lá no meu canal do Telegram, eu deixo a análise lá para vocês. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e venda, isso é apenas eu mostrando para vocês, né? Como que eu faço os meus investimentos, nada além disso, certo? Cara, você quer que eu não consigo dizer isso, Luísa Farias. Desculpa, eu não consigo dizer. Você já viu o mercado quando há alguma notícia? Ele fica louco. Ninguém consegue dizer o que vai acontecer no dia do julgamento. O preço vai subir ou descer. Não tem como saber disso. Eu não estou na cabeça do juiz que vai julgar, entendeu? Eu não consigo dizer que o juiz vai dizer que a Ripple é inocente. Bah, eu não consigo dizer que a sentença vai ser essa. Se for essa, o preço vai decolar, obviamente, vai lá para cima. Se for culpada, o preço vai despencar, vai lá para lama. Tanto é que eu já avisei para todo mundo lá do meu canal do Telegram que tem operações XGRP, colocar as operações no, no 0 a 0, no break-even, né? As operações em XGRP eu avisei. Eu disse lá, olha só, pessoal, não é recomendação de compra e venda, mas é algo que se eu tivesse operação na Ripple, eu faria. Então eu deixei, eu recomendei fortemente para o pessoal. Mas eu não consigo dizer para você, não consigo dizer se o preço vai cair ou subir no dia do julgamento. Não consigo dizer. Porque se eu soubesse, olha só, eu ficaria milionário, né? Muito rapidamente. Era só ir lá, aí sei que o preço vai cair. Então eu vou entrar vendido. Com todo o meu capital, entro vendido, pronto. Ou abro opções, opção de compra, né? Pego uma opção de venda, inclusive, né? Se eu sei que o preço vai cair. E tô bilionário. Se eu sei que o preço vai subir, opção de compra, bilionário de novo, entendeu? Não tem como dizer isso, infelizmente. Eu também queria muito saber, mas também não sei, infelizmente, pessoal. Infelizmente. Ah, GRP, nesse momento, como eu mostrei para vocês, eh, já falei para o pessoal lá do Telegram, não sei quanto pessoal, quem viu, quem ouviu e fez de conta que não viu, eh, enfim, o dinheiro de cada um é responsável por ele, faz o que bem quer e entende. Pessoal, é o seguinte, acho que vou encerrar a live por aqui. Obrigado pela vossa participação, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal e deixa o vosso like para não perder as próximas. Fiz um monte de análise aqui. Eu vou liberar parcialmente o corte das lives com as análises que eu fiz, tá bom? Vou liberar parcialmente. Para quem estiver atento, vai conseguir pegar alguns cortes e pegar mais ou menos a minha visão de mercado. Certo, pessoal? Pedrinho Pinheiro, tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima live. Fui!
Feliz noite para todo mundo e bons investimentos.